A Copa do Mundo acabou de entregar uma daquelas histórias que fazem o futebol ser imprevisível, emocionante e, muitas vezes, impossível de explicar só olhando para os nomes das seleções. De um lado estava a Espanha, uma das grandes forças do futebol mundial, campeã europeia, acostumada a controlar a bola, dominar o jogo e transformar posse em pressão. Do outro lado estava Cabo Verde, uma seleção estreante em Copas do Mundo, representando um país pequeno, carregando uma história gigante e entrando em campo com a missão de sobreviver contra um dos adversários mais fortes do torneio. E o que parecia ser uma estreia tranquila para a Espanha virou uma das grandes surpresas da Copa de 2026. Espanha e Cabo Verde ficaram no 0-0. Mas esse placar não conta tudo. Porque esse jogo teve domínio espanhol, teve pressão, teve volume ofensivo, teve um goleiro de 40 anos virando personagem mundial e teve uma seleção estreante saindo de campo como se tivesse vencido uma final. A Espanha teve a bola praticamente o jogo inteiro. Controlou o ritmo, empurrou Cabo Verde para trás, tentou abrir espaços, buscou o gol de todos os jeitos. Foram muitas finalizações, muita posse, muita troca de passes, muita presença no campo de ataque. Só que no futebol controlar a bola não significa controlar o resultado. E Cabo Verde entendeu isso perfeitamente. A seleção africana entrou em campo sabendo que não poderia disputar o jogo de igual para igual em todos os setores. Então fez aquilo que precisava fazer, fechou os espaços, manteve concentração, protegeu a área e esperou os momentos certos para respirar. Foi um jogo de resistência, disciplina e coragem. E no centro dessa história apareceu Vozinha. O goleiro de Cabo Verde, aos 40 anos, viveu uma atuação que pode virar uma das imagens marcantes desta Copa. Em uma estreia histórica para o país, ele segurou a Espanha, fez defesas importantes, transmitiu segurança e saiu de campo emocionado. Para muitos torcedores foi como se o mundo inteiro descobrisse, em uma tarde, um personagem que já era enorme para Cabo Verde. E esse é o tipo de coisa que a Copa do Mundo proporciona. Um jogador que talvez muita gente não acompanhasse antes do torneio vir assunto mundial porque durante 90 minutos, ele enfrenta uma potência e se recusa a ser vencido. A Espanha, por outro lado, sai com um alerta ligado. Porque o empate sem gols não é só um resultado ruim na estreia. É um resultado que cria pressão imediata no grupo. A seleção espanhola chegou com expectativa alta com jogadores técnicos com um estilo conhecido e com a responsabilidade de vencer um estreante. Mas encontrou uma defesa organizada, um goleiro inspirado e uma noite em que a bola simplesmente não entrou. E esse é um ponto importante, não foi falta de tentativa. A Espanha tentou, criou volume, chutou, rondou a área, buscou combinações. Mas muitas vezes faltou velocidade, faltou agressividade no último passe e faltou transformar domínio territorial em chances realmente limpas. Quando uma seleção favorita enfrenta uma equipe teoricamente mais fraca, existe uma armadilha perigosa. Quanto mais o tempo passa sem gol, mais a pressão aumenta. O adversário começa a acreditar, a torcida começa a sentir que pode nascer uma zebra, e o favorito começa a jogar contra o relógio, contra a ansiedade e contra o próprio peso da obrigação. Foi exatamente esse o roteiro do jogo. Cabo Verde, que no início precisava resistir, passou a acreditar. Cada corte era comemorado. Cada defesa de Vozinha crescia de tamanho. Cada minuto sem sofrer gol aumentava a tensão do lado espanhol e aumentava a confiança do lado cabo-verdiano. E tem outro detalhe impressionante nessa partida. Cabo Verde foi extremamente limpo defensivamente. A seleção cometeu apenas uma falta durante o jogo, um número raríssimo em Copa do Mundo e que mostra que a organização não foi baseada em violência, em parar o jogo ou em quebrar o ritmo a qualquer custo. Foi uma defesa feita com posicionamento, leitura e concentração. Isso torna o resultado ainda mais simbólico, porque não foi simplesmente uma equipe pequena segurando o empate de qualquer maneira. Foi uma seleção estreante mostrando maturidade, inteligência e personalidade diante de uma potência. Cabo Verde não venceu no placar, mas venceu em narrativa, em respeito e em impacto. Para a Espanha, o empate traz perguntas. Por que a equipe teve tanta posse e não conseguiu transformar isso em gol? Por que demorou tanto para encontrar alternativas? Por que o ataque pareceu previsível em vários momentos? E principalmente, como reagir agora, sabendo que a margem de erro diminuiu logo na primeira rodada? Em Copa do Mundo, começo ruim não significa fim de sonho. A própria história já mostrou seleções tropeçando na estreia e depois crescendo na competição. Mas também é verdade que em um torneio curto, cada ponto perdido pode mudar completamente o caminho de uma equipe. Agora a Espanha precisa virar a chave rapidamente. Não adianta apenas dizer que dominou.
Não adianta apenas falar em posse de bola. O futebol de Copa cobra resultado, cobra frieza e cobra eficiência. Se a Espanha quer ser tratada como candidata forte, vai precisar mostrar mais peso ofensivo nos próximos jogos. Já Cabo Verde sai com moral enorme. O empate contra a Espanha pode ser o tipo de resultado que muda o ambiente de uma seleção dentro do torneio. Antes da bola rolar, muita gente olhava para Cabo Verde como azarão absoluto. Depois desse jogo, a conversa muda. Agora é uma seleção que mostrou que pode competir, que pode incomodar e que tem força emocional para lidar com o palco mais pesado do futebol. E essa história também mexe com o imaginário da Copa, porque todo mundial precisa desses momentos. Precisa de uma seleção estreante que desafia a lógica. Precisa de um goleiro veterano vivendo uma noite gigante. Precisa de um favorito frustrado. Precisa de um resultado que faz todo mundo parar e perguntar: será que estamos vendo o nascimento de uma surpresa maior? O 0-0, que às vezes parece sem graça no papel, neste caso teve um peso enorme. Foi um 0-0 de resistência. Um 0-0 de drama. Um 0-0 que colocou Vozinha no centro das atenções. Um 0-0 que deixou a Espanha pressionada e Cabo Verde orgulhoso. E talvez essa seja a grande beleza da notícia. A Copa não é feita apenas de goleadas, de craques famosos e de favoritos atropelando. A Copa também é feita de noites em que o pequeno resiste, o gigante tropeça e o mundo inteiro lembra que camisa pesa. Mas organização, coração e concentração também pesam muito. Para Cabo Verde, esse jogo já entrou para a história. A primeira partida em Copas terminou sem derrota contra uma das seleções mais tradicionais do planeta. Isso é enorme. É um resultado que a torcida vai lembrar por muitos anos, independentemente do que acontecer nos próximos jogos. Para a Espanha fica o aviso. O torneio começou de verdade e começou com um choque de realidade. Não existe jogo ganho. Não existe favoritismo que resolva dentro de campo. E se a bola não entra, a pressão aumenta. Agora a pergunta que fica é simples. Esse empate foi apenas um susto na estreia da Espanha, ou foi o primeiro sinal de que Cabo Verde pode ser uma das grandes histórias desta Copa? Porque depois desse jogo uma coisa ficou clara: ninguém pode olhar para Cabo Verde como figurante. E se Vozinha continuar nesse nível, se a defesa mantiver essa concentração e se a equipe ganhar confiança, o Grupo H pode ficar muito mais complicado do que parecia antes da bola rolar. A Espanha ainda tem time, talento e qualidade para reagir, mas o recado foi dado. A Copa do Mundo não perdoa desperdício, não respeita favoritismo e sempre abre espaço para quem entra em campo disposto a lutar até o último minuto. E Cabo Verde fez exatamente isso. Se você acompanha a Copa do Mundo e gosta dessas histórias que fogem do óbvio, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Esse empate foi mais culpa da Espanha ou mais mérito de Cabo Verde? Porque a estreia histórica terminou sem gols, mas com uma mensagem muito forte para o mundo: na Copa, ninguém ganha só pelo nome.